Gênesis 8, do 1 ao 3. Diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Amém? O tema da mensagem hoje é nas mãos de Deus. Quantos querem ficar nas mãos de Deus? Ou quantos já estão nas mãos de Deus? Esse deve ser o propósito, não é? E quando a gente fala sobre a história de Noé, não há ninguém, talvez na Bíblia não haja ninguém que tenha ficado mais nas mãos de Deus do que Noé, porque, de acordo com o relato bíblico, aqui é interessante o versículo 1 começar dizendo: E lembrou-se Deus de Noé. Parece que Deus havia esquecido Noé, não é? Mas é claro que essa não é a verdade. Mas é interessante porque, diante de todo o acontecimento, e eu sei que todos vocês conhecem o contexto daquilo que Noé viveu, o contexto do dilúvio, o momento em que Deus julga a terra devido ao pecado, o momento em que Deus traz juízo sobre a terra devido à maldade do homem ter alcançado níveis espirituais. E Deus, ele decide julgar a terra e acabar com tudo, poupando Noé. Agora, uma coisa interessante, irmãos, que todos nós temos que aprender em relação a esse relato de Noé, diante da realidade que hoje nós vivemos, né? As dificuldades que são reais hoje ao nosso redor, crise em todos os aspectos, como eu costumo dizer. Hoje nós sofremos uma crise generalizada. Nós temos crise cultural, nós temos crise moral, nós temos crise financeira, nós temos crise política. Irmãos, o termo crise hoje se aplica a quase todos os segmentos da sociedade. Crise na família, infelizmente. Então, quando se fala de crise, irmãos, a gente está falando de uma coisa muito real e infelizmente presente em muitos segmentos da sociedade, do nosso meio social. E naturalmente Noé, ele estava, nesse momento aqui, em que acontece o dilúvio, o juízo de Deus, ele estava no meio de um grande problema e de consequências mundiais, não é? Porque o dilúvio devastou tudo. A Bíblia deixa isso bem claro. Ainda que na época o mundo pudesse ser reduzido, mas a realidade é que tudo aquilo que havia foi devastado. Essa é uma realidade. Então Noé, ele estava vivendo uma crise. Ele estava sofrendo, na verdade, Noé, uma consequência de uma crise do sistema. E a gente precisa estar muito atento para isso, irmão. Porque não tem como. Noé era um homem que foi completamente fiel a Deus. Ele tinha aliança com Deus. Do mesmo jeito que Enoque, a Bíblia diz que Noé, ele andou com Deus. Se a gente ler no capítulo 6, versículo 9, ele andou com Deus. E a gente vê que na Bíblia somente teve um outro homem que a Bíblia fala, descreve claramente que andou com Deus, foi Enoque. E a Bíblia diz em Gênesis 6, 9 que Noé andou com Deus. Então ele não era uma pessoa qualquer, não era um homem comum. Ele tinha realmente uma aliança com Deus, ele vivia para Deus. Mas nós vemos que é interessante que Noé, ele estava sofrendo pela consequência do sistema ao redor dele. É por isso, irmãos, que nós não podemos negligenciar aquilo que está ao nosso redor. Como eu sempre digo, nós não podemos nós temos que ser homens e mulheres espirituais, mas nós não podemos ter uma espiritualidade além daquilo que é a realidade. Porque Noé era um homem extremamente espiritual, ele andou com Deus. Mas nesse momento aqui que ele entra na arca e que ele vagueia pela arca durante alguns dias ou alguns meses, ele estava sofrendo a consequência de um sistema que se desenvolveu ao seu redor. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós não podemos ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos promessas de Deus e nós cremos nessas promessas, amém? As promessas de Deus são uma realidade para as nossas vidas, se nós assim
crermos e se nós as buscarmos, porque existe a nossa parte, não apenas a parte de Deus, mas nós não podemos ficar apenas com um pensamento triunfalista e de que nada vai nos acontecer. Por quê? Porque o Salmo 91 diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Não é bem assim. Nós ainda não temos o título de alguém que andou com Deus. Amém? Nós ainda não fomos reconhecidos por ninguém. Podemos até ter uma vida espiritual, mas ninguém ainda não reconheceu nós como sendo alguém que anda com Deus. Esse aqui anda com Deus, realmente. Porque Noé andou com Deus. Mas ele estava sofrendo aqui, nesse momento, a consequência não dos problemas e pecados ou erros dele. Ele estava sofrendo uma consequência do sistema ao seu redor. E nós não temos, irmãos, como nós passarmos desapercebidos a uma coisa tão importante. Porque o sistema ao redor de Moisés, não, de Noé, estava corrompido. Esse é o motivo pelo qual Deus julga o mundo da época. E nós sabemos que esse juízo ele foi um juízo extremo. Na verdade, usando a linguagem normal, comum, Deus usou uma pena capital. Ele matou todo mundo. Com exceção de Noé e sua família. Foi todo mundo extinto, na verdade. De acordo com o que a Bíblia diz, só escapou Noé e as pessoas que estavam na arca. Quando a gente lê esse contexto, a gente vai ver que a Bíblia diz que Deus, todos os seres viventes que andavam na terra, todos foram exterminados, sem exceção. Só escapou Noé, a família e os peixes, e os animais que estavam dentro da arca. Então Deus realmente ele estabeleceu e manifestou um juízo realmente. E Noé, embora não tivesse cometido nenhum tipo de pecado, mas alguém que andou com Deus, como a Bíblia descreve, ele sofreu consequências. Então nós não podemos, irmãos, ficar alheios ao que está ao nosso redor. Por mais que nós tenhamos promessas, e as promessas são reais, nós temos que buscá-las sim, irmãos, elas são uma realidade de Deus para nós. Mas nós não podemos apenas ignorar que tudo ao nosso redor está de certa forma corrompido, e eu creio que Deus está se movendo para restaurar todas as coisas, porque assim também a Bíblia diz. Mas nós não podemos apenas ficar alheios e imaginar que nada vai nos alcançar, porque alcançou Noé. Ele apenas foi poupado. Mas observa que Noé, ele não deixou de sofrer as restrições. Por exemplo, na arca, ele comia tudo que ele queria? Não. Com certeza os alimentos da arca foram restritos. E talvez, eu não sei, talvez, ele tivesse apenas uma porção. Porque nós sabemos, naturalmente, como a Bíblia descreve o padrão de Deus, por exemplo, no deserto com Israel, era apenas o maná, era uma porção. Ele disse para quê? Não pegue além daquilo que você vai consumir com a sua família. Quem pega mais vai estragar. Se pega... Tinha que pegar a porção. Então eu creio, isso não está na Bíblia, mas eu que creio dessa forma, amém? Que também na arca, até porque não tinha como Noé ter uma plantação dentro da arca. Ele pode ter feito, talvez tenha, não sei, mas era uma coisa que era improvável. Então, naturalmente, Noé, ele sofreu privações. Talvez ele não pudesse comer, com certeza, as comidas que ele gostaria de comer. Ele teve, talvez, ali a sua porção, ou como dizem hoje, a sua parte da ração, de uma determinada ração, mas ele não comia o que ele queria. Por quê? Porque ele estava vivendo um momento em que Deus estava movendo-se para restaurar todas as coisas. Irmãos, o mover de Deus nesse momento é para restaurar todas as coisas. O que nós temos que entender é que eu tenho certeza que talvez todos nós que estamos aqui, nós temos vivido ou passamos ou estamos entrando em momentos que podem ser dificultosos, momentos que realmente são desagradáveis, momentos de restrição, momentos de privações. Porque a realidade, irmãos, o que está ao nosso redor, a crise é uma realidade. Nós não temos que ter medo da crise, irmãos. Não temos que ter medo, nós não temos que nos mover pela crise. Noé não se moveu pela crise.
Mas nós não podemos também negar de que ele foi atingido. Também, de alguma forma, ele foi envolvido nisso. Porque, primeiro que ele ficou restrito na arca durante alguns dias. Ele não tocou na terra. Isso é restrição. Você consegue talvez imaginar, por exemplo, quantas vezes Noé e a família dele devem ter enjoado? Porque hoje, a gente que nasceu praticamente dentro do rio aqui, né? Dentro dos igarapés, que a gente está no meio da maior bacia hidrográfica, que é da região amazônica. A gente anda de motor, passa mal. Eu não é o meu caso, mas muita gente passa mal. A apóstola, quando a gente anda de barco ou de ônibus, ela tem que tomar um remédio. Por quê? Porque ela enjoa. Aí você imagina Noé, que ficou pelo menos 150 dias dentro da arca. Ele nunca tinha andado de barco, irmão. Você consegue imaginar o quanto que esse homem ficou enjoado, ou a família dele? Deus pode ter sustentado, claro que pode, porque Deus é Deus, mas a Bíblia não diz que Deus sustentou. A Bíblia não diz que Deus ele removeu as consequências as consequências do que Noé tinha que enfrentar, até porque não é o padrão de Deus também. Deus, irmãos, ele não, usando a linguagem simples, Deus ele não relaxa quando tem a ver com o nosso crescimento e o nosso tratamento, com o nosso aprendizado. Então eu creio que Noé ele deve ter enjoado junto com a família dele, principalmente as mulheres, ele deve ter enjoado. Significa o que, apóstolo? Deve ter vomitado muito no meio da água, na arca. Significa o que, apóstolo? Que, infelizmente, mesmo ele sendo um homem que andava com Deus, ele foi acometido de uma dificuldade. Por causa de quê? Por causa daquilo que estava ao seu redor. É claro que ele foi poupado como nenhum outro foi. E essa é a mesma promessa para todos nós, irmãos. Nós também seremos poupados também. Significa o quê? Que nós suportaremos, se nós assim formos fiéis, como Noé foi, nós suportaremos qualquer adversidade ou qualquer contrariedade. Essa é a questão importante que nós precisamos aprender, que nós precisamos nos mover. Mas o que é importante, irmãos, é que mesmo diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus não esqueceu de Noé. Às vezes, irmãos, a gente, devido à realidade que nós enfrentamos, a gente passa por momentos tão difíceis, tão complicados, que às vezes a gente chega a duvidar se Deus realmente está fazendo alguma coisa por nós. Pelo menos comigo acontece isso, irmão. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. A gente chega a, Senhor, será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente eu estou obedecendo? Será que realmente eu estou fazendo aquilo que é agradável aos teus olhos? Porque aqui diz que Deus ele lembrou-se de Noé. Sabe o que significa isso? Que Noé passou um tempo talvez sem ouvir a Deus. Noé talvez passou um tempo sem contemplar o que Deus tinha para dizer para ele, sem ter uma direção. Porque Deus lembrou-se de Noé. É preciso nós entendermos, irmãos, termos consciência de que essa mesma realidade, ela pode ser a nossa realidade. Nós estamos mergulhados em um momento que não é apenas difícil para a nossa nação, é uma coisa mundial, especificamente. Claramente, as crises hoje, elas se aplicam às nações. Então, naturalmente, nós sofreremos alguma consequência, podemos sofrer alguma consequência do que está acontecendo ao nosso redor. Porque Noé sofreu uma consequência de uma crise que atingiu o sistema. Por que Deus destruiu o mundo? Por que Deus estabeleceu um juízo? Porque havia pecado no sistema, na forma de convivência do ser humano. Irmãos, isso é muito comum hoje, talvez pior do que na época de Noé. Talvez muito pior. A diferença é que hoje existe uma graça manifesta. Irmãos, a graça aqui já havia. Aqui já havia graça. Na verdade, a graça ela se estabelece durante toda a Bíblia, mas a questão é que a graça se manifestou como homem. Essa é a diferença, irmãos. É por isso que a nossa aliança é uma aliança superior.
Porque havia graça, a graça alcançou Davi quando ele não foi condenado à morte pelos seus pecados, porque essa era a lei de Deus. Mas com Jesus Cristo, a graça, ela se manifestou em carne e osso. Irmãos, e nós somos participantes dessa graça. Significa que muito mais do que Noé, nós temos acesso a promessas maiores. É lógico que, do mesmo jeito que Noé ele foi atingido por uma consequência do sistema pecaminoso, desviado, nós também não podemos, nós não devemos crer que nós não sofreremos consequência, porque haverá. A diferença é que a nossa aliança é uma aliança superior. Ninguém, irmãos, que está dentro da aliança com Jesus Cristo é entregue à sua própria sorte. Às vezes, as situações que nós enfrentamos de forma pessoal na nossa vida, elas são situações tão opressoras, são situações que nós não encontramos as soluções, não temos a saída. E a gente imagina, Deus, ele realmente, eu acho que Deus não tem um plano na minha vida, Deus não está se movendo, eu não estou agradando a Deus. Ninguém, irmãos, que tem aliança com Jesus Cristo entrega sua própria sorte. Ninguém. A aliança que Noé tinha com Deus, irmãos, embora ele andasse com Deus, mas de acordo com o que a Bíblia diz, ela é inferior à aliança que nós temos com Deus. O que acontece é que, diante de tudo aquilo que nós enfrentamos, diante da realidade das dificuldades das nossas vidas, Satanás, naturalmente, por ser um oportunista, ele com certeza lança muitas setas para que nós sejamos amedrontados, para que nós sejamos abatidos, para que a nossa fé seja, infelizmente, adormecida. Só, irmãos, que não há como nós que somos herdeiros ou participantes de uma aliança superior sermos entregues à nossa própria sorte. E às vezes nós com certeza pensamos isso. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu estou caminhando sozinho. Meu Deus, eu não consigo ouvir, eu não consigo entender, eu não consigo ver. Eu sei que há uma promessa, eu sei que existe um propósito, mas eu não consigo ver. Isso acontece muito, irmãos, quando nós temos ou oramos ou buscamos por alguns objetivos e nós vemos as coisas todas acontecerem contrárias ao que nós buscamos. A gente ora para Deus e apresenta, por exemplo, a nossa vida financeira, e a gente não vê nenhum tipo de acréscimo às nossas finanças. Nós não vemos as coisas sendo facilitadas para nossas vidas. Pelo contrário, a gente vê as coisas se esvaindo das nossas mãos. Só, irmãos, que existe uma aliança, existe uma promessa. Sabe qual é o propósito disso, irmãos? Para nós que temos uma aliança superior, é nós ficarmos nas mãos de Deus. O fato de Noé ter sido lançado em uma arca, no nada, porque a Bíblia diz, irmãos, não havia mais nada para que, não tinha, a Bíblia diz que a terra cobriu os mais altos montes, significa que o Monte Everest, que é o mais alto da terra, ele foi coberto. As águas ultrapassaram, imagina só, irmãos, a grandeza disso que aconteceu. Então Noé, ele estava navegando ou flutuando na arca no nada, em cima das águas, mas sem destino, sem nenhum tipo de opção, ele não tinha o que fazer. Por quê? Porque Noé estava nas mãos de Deus. Às vezes a falta de opção que se manifesta nas nossas vidas é justamente o fato de Deus estar nos colocando nas suas mãos. Apóstolo, mas qual o motivo? Por que Deus ele permite esse tipo de coisa? Para que a nossa obediência, irmão, seja aguçada. Para que a nossa intimidade com Deus ela seja aumentada. Às vezes, irmãos, pelo fato de nós estarmos em um momento ou em determinadas situações com certas facilidades, a gente às vezes costuma relaxar na nossa vida com Deus. A gente costuma a negligenciar, às vezes, a nossa comunhão com Deus. Só, irmãos, que o sistema do qual nós estamos inseridos, ele não vai ser mudado.
a não ser quando Jesus Cristo estabeleceu o seu reinado. E isso ainda vai levar algum tempo. Isso ainda vai levar algum tempo, até ele estabelecer realmente o seu reinado. Um tempo que nós não sabemos. Nós, na verdade, não temos o domínio de saber quanto tempo isso vai durar. Mas isso vai levar algum tempo. E, naturalmente, Deus, pela sua soberania e pela sua onisciência, sabendo que nós somos pessoas que somos abaláveis ainda, infelizmente, que nós somos muito suscetíveis àquilo que acontece ao nosso redor, Deus não tem outra forma a não ser nos colocar em suas mãos. E às vezes, irmãos, para Deus nos colocar nas suas mãos, infelizmente Ele tem que permitir nós entrarmos dentro de uma arca com restrições, com limites, com privações, como Noé enfrentou, para nós confiarmos e buscarmos apenas nele. Noé, irmãos, não tinha um mentor a quem ele pudesse buscar. Ele tinha os filhos dele, mas os filhos dele podiam ajudar de alguma forma, talvez sim. Mas os filhos deles, ele era o sacerdote. Ele era o patriarca. Então o que é que significa? Que ele estava apenas dependendo de Deus. Às vezes, irmãos, tem coisas que Deus quer tratar conosco, que de certa forma Deus esconde as pessoas de nós. Sabe por quê? Porque existe um plano pessoal, existe um plano íntimo da parte de Deus com cada um de nós. Lembre-se, a nossa aliança é superior. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. É claro que Noé, ele usufruiu disso, porque você não vê Deus se dirigindo aos filhos de Noé ou às esposas. Deus não se dirigia a ele, se dirigia a Noé. Então Noé, de certa forma, ele tinha essa intimidade. Hoje não, irmãos, isso não é restrito. Hoje isso é acessível a todos nós que somos templos do Espírito Santo. E como nós somos sujeitos a enfrentarmos dificuldades pelo sistema que está ao nosso redor, nós não estamos isentos de certa forma, espiritualmente, entrarmos dentro de uma arca e ficarmos aí restritos. Mas o que acontece é que nós jamais devemos permitir que na nossa mentalidade haja o engano de que Deus ele esqueceu da nossa vida. De que Deus ele não está velando para nos orientar, nos direcionar, ou mesmo para nos proteger, ou nos restituir. Nós não podemos permitir, irmãos, que esse tipo de pensamento seja lançado, ou mesmo não lançado, mas seja alimentado nas nossas mentes e no nosso coração. Porque, irmãos, é muito fácil de hoje, com a realidade que nós vivemos e com as dificuldades que são reais, é muito simples e fácil nós desenvolvermos esse tipo de pensamento. Por quê? Porque parece que a gente, em determinadas situações, estamos igual ao discípulo de Jesus, que deixaram Jesus de um lado da margem do lago de Genezaré e atravessaram. E eles remaram a noite toda. E não, a Bíblia diz que eles não saíam do lugar, irmão. Às vezes nós nos encontramos nessa mesma realidade. Meu Deus, mas eu estou fazendo, eu estou buscando, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando dobrado e parece que nada acontece. Talvez seja porque Deus quer nos colocar nas suas mãos. Só, irmãos, que está nas mãos de Deus, por mais que seja dentro de uma arca, com os pensamentos de que nada está acontecendo, mas vai haver um resultado. Vai haver um momento em que a terra ela vai brotar. O que aconteceu, irmãos, com Noé é algo extremamente interessante, porque, como eu disse no início, Noé ele não tinha conhecimento do que iria acontecer. Deus apenas falou para Noé que iria chover e mandou ele construir uma arca, mas que segurança ou que convicção ele tinha de que isso realmente iria acontecer? Por quê? Porque havia uma sociedade comum, normal, se desenvolvendo ao redor de Noé. É a mesma coisa, irmãos, hoje, quando se diz, quando se prega nos púlpitos que Jesus Cristo está voltando. Por que muitos crentes não creem mais nisso? Por que muitos crentes não baseiam a sua vida espiritual na volta de Cristo, que representa também a arca de Noé? Porque está muito comum as coisas ao nosso redor. Mas espera aí, o mundo está se desenvolvendo.
As coisas estão mudando. Será que tem hoje espaço para que Jesus Cristo volte? Será que tem cabimento como é que eu digo? Um acontecimento com essa magnitude? Um acontecimento desse transcendental? Onde, de repente, as pessoas somem e acontece um caos mundial? E na segunda vinda, a Bíblia diz que todo olho verá Jesus Cristo vindo sobre as nuvens. Por que muitos cristãos, irmãos, não se movem, não movem sua vida em relação a isso? Porque é uma coisa que é totalmente fora da nossa realidade. E talvez fosse fora da realidade de Noé também, ele construiu uma arca de um tamanho descomunal para a época. Talvez fosse incomum para Noé crer que haveria uma chuva da qual alagaria toda a terra. Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis, no início, que apenas subia um vapor. Isso que a Bíblia diz. A Bíblia deixa isso claro. Apenas subia um vapor para regar as plantas. Isso deixa claro que não havia chuva. Não havia chuva. Então talvez Noé, ele não tinha convicção do que estava ao redor. Só que ele decidiu fazer uma coisa. Ele obedeceu. Ele obedeceu e decidiu fazer de acordo com aquilo que Deus falou. Ele não tinha conhecimento realmente do que aconteceria, de como seria. Mas quando você lê o contexto de Noé, no momento em que Deus manda ele construir a arca, ele obedeceu em todas as coisas. A Bíblia descreve de que Noé, ele fez de acordo com a palavra de Deus. Ele não questiona, ele não indaga a Deus, ele obedece. É justamente isso, irmãos, que às vezes complica nós estarmos nas mãos de Deus. É porque nós questionamos muito. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa própria vida e nós pensamos, Deus não tem cabimento isso acontecer na minha vida. Ah, Senhor, mas isso é totalmente fora de contexto. Isso é completamente contrário ao Senhor, que eu estou buscando e até aquilo que eu ouço da Bíblia. Mas talvez Noé também, ele tinha esse tipo de pensamento. Só que a diferença é que nós, infelizmente, tendo uma aliança superior, nós nos movemos ao contrário. E Noé não, irmãos. Ele tinha a mesma visão que nós, de uma sociedade que estava em desenvolvimento. Ele, simplesmente, aquilo que Deus tinha descrito ou falado para ele que iria acontecer, era uma coisa sobrenatural, era uma coisa que fugia da realidade cotidiana de Noé. É a mesma coisa conosco, irmãos. Só que ele decidiu obedecer. Ele decidiu fazer de acordo com aquilo que Deus mandou. Ele obedeceu todo o comando de Deus. E observe, irmãos, aqui quando fala no... Vocês estão entendendo até aqui? Isso aqui, irmãos, no versículo 2 diz assim, ó. Cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram, quer dizer que as águas baixaram. Irmãos, quando aqui diz que cerraram-se as fontes do abismo, vocês sabem o que significa a fonte do abismo? Sabe o que é que significa aqui o que esse versículo quer dizer? Que as fontes do abismo cerraram-se, fecharam, a janela dos céus e a chuva deteve, significa que veio água de todo lado. Fonte do abismo, se você assistiu aquele filme de Noé, aquele que passou com Russell Crowe, não estou enganado o nome dele, Russell Crowe, que é... Russell Crowe, é isso aí. Russell Crowe. Aquele filme, ele tem distorção. Ele é distorcido agora. Quando fala da fonte das águas, quando o dilúvio começa, você vê que arrebenta do chão. É assim ou não é? Quem assistiu o filme sabe. Aquilo é as fontes do abismo. São as águas que vêm de baixo. Sabe o que significa? Que veio água de todo lado. Veio de baixo e veio de cima. E as águas encheram a terra. Isso significa o que em relação a nossas vidas?
Significa que às vezes nós nos encontramos por problemas em todos os aspectos e por todos os lados. É problema financeiro, é problema no casamento, é problema no trabalho. É assim ou não é? Sabe o que é isso? É as fontes das águas que estão. É a chuva que está caindo. Sabe para quê, irmãos? Para nós ficarmos nas mãos de Deus. Porque aqui está dizendo que fechou as fontes do abismo, ou seja, as águas que vinham de baixo, elas pararam. Significa que as águas brotaram de baixo. Significa que as águas vieram de cima e vieram de todos os lados, irmão. Não tinha para onde correr. Talvez a vida de alguns de nós que estamos aqui está desse jeito. A gente tem para onde correr, não sabe o que fazer. Só, irmãos, que existem duas mãos potentes que nos guardam, que nos cuidam, que nos afagam e que têm trabalhado, irmãos, para nos dar o melhor. O que nós precisamos entender, irmãos, nesses momentos de dificuldade que nós vivemos, semelhantes ao momento de crise de Noé, é que Deus ainda assim está cuidando de nós, irmãos. Do mesmo jeito que Deus ele não se esqueceu de Noé, Deus ele não esqueceu da nossa causa. Nós não podemos permitir que os pensamentos contrários, os pensamentos de derrota, os pensamentos negativos sejam o que dominem ou sejam o que direcionem a nossa vida. Porque mesmo que Noé não entendesse, irmãos, e eu creio que ele não entendia claramente o que iria acontecer, eu creio nisso. Eu creio que ele não tinha uma consciência total. Irmãos, por mais que nós falemos ou creiamos que Jesus Cristo vai voltar, nós não temos uma consciência clara de como será esse espetáculo. Nós não temos. Porque será uma coisa tão fora do natural que não tem como a gente explicar. A gente explica de acordo com o que a Bíblia diz. Então eu entendo que Noé, ele estava nesse mesmo dilema. Só que Noé, irmãos, diferente de nós que, infelizmente, por muitos motivos, somos levados a fraquejar, somos levados a parar de perseverar, somos levados muitas vezes a sair da igreja, a se desviar mesmo do propósito. A diferença é que Noé, irmãos, ele obedeceu. Ele simplesmente, tudo aquilo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Você imagina que talvez Noé tenha sido, com certeza, sido alvo de muita chacota daquelas pessoas, porque, ora, se estava todo mundo no pecado, estava corrompido, imagina só o que eles não diziam para Noé. O cara estava construindo uma arca, uma coisa enorme, uma coisa descomunal. Para quê? Que propósito? Onde tu tirou essa ideia de que vai chover e vai alagar todas as coisas? Noé, tu está ficando doido, rapaz. Eu imagino que Noé passou por esse mesmo tipo de conflito e de confronto. É o mesmo conflito que nós enfrentamos, irmãos, só que, infelizmente, a maioria hoje, ou grande parte dos cristãos, eles não suportam esse tipo de confronto. Por isso que muitos diziam, muitos desistem. Por quê? Porque a situação se torna tão grave, se agrava tanto, que as pessoas não creem realmente que elas estão nas mãos de Deus. E aqui diz que Deus lembrou-se de Noé. Por quê? Porque da mesma forma que as águas vieram de todos os lados, as dificuldades também elas brotam de todos os lados. Por que, apóstolo? Porque a tendência é essa. Irmãos, de acordo com aquilo que está escrito, nós temos que cada vez estar nas mãos de Deus. Por quê? Porque de acordo com o que a Bíblia diz, as coisas não vão melhorar, irmão. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ficará uma coisa insuportável, é por isso que a igreja vai ser levada. É claro que eu creio, irmãos, que a igreja vai ser levada em vitória. Eu creio nisso. Eu não creio que a igreja vai ser arrebatada, irmãos, debaixo de derrota, de forma, porque Deus não é Deus de derrota. Não existe, eu não creio nisso, irmãos. Que nós seremos. Agora, a questão é que Deus vai poupar a igreja do juízo. Essa é a questão como ele poupou Noé. Noé, irmãos, ele não foi tirado da arca sob derrota. Ele não foi. Ele não foi tirado debaixo de uma derrota. O problema é que às vezes as pessoas falam de escatologia, mas é uma escatologia de derrota. Irmãos, eu não acredito que Jesus, eu não creio, porque não tem a ver com a natureza de Deus, não tem a ver nem com o que está escrito na Bíblia, que a igreja que será arrebatada é uma igreja derrotada. Não é. Vai ser uma igreja vitoriosa. É por isso que é representado por uma noiva adornada
Como eu disse outro dia, não vai ser uma noiva, irmãos, toda descabelada, com a maquiagem borrada. Não vai ser isso, não. É uma noiva adornada, é uma noiva vitoriosa, é uma noiva linda. É assim que eu creio. Agora, a questão é que Deus ele realmente fará, da mesma forma que aconteceu com Noé, como o próprio Jesus Cristo descreve, acontecerá nos dias de hoje. É por isso, irmãos, que nós não temos que nos permitir, mediante aquilo que a Bíblia nos diz, mediante aquilo que Deus nos fala. Irmãos, por que às vezes as pessoas, a igreja, falando das pessoas, ficam tão desorientadas? Isso não deveria acontecer, irmãos. Porque, como eu disse, usando o exemplo de Noé, ele não tinha um mentor. É claro que era bem privilégio falar diretamente com o pai, não é? Era bem privilégio isso. Mas vamos usar as nossas próprias vidas hoje. Irmãos, hoje não existe justificativa para qualquer pessoa ficar desorientada. Por quê? Porque hoje existem mentores. Pessoas que têm capacidade de nos aconselhar e de nos orientar, de nos fortalecer. Existem mentores. Existe a Bíblia. A Bíblia, irmãos, tem, como eu sempre digo, a Bíblia tem solução para qualquer dificuldade, para qualquer problema que nós enfrentarmos na nossa vida cotidiana. E acima de qualquer coisa, porque falando da Bíblia, eu estou falando da palavra escrita. Acima da Bíblia, da palavra escrita, existe o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, irmãos, hoje não tem desculpa para nenhum de nós ficarmos desorientados. O que é que eu vou fazer da minha vida? Não sei o que fazer, eu vou desistir de tudo. Irmãos, isso é engano do inferno. Porque nós podemos conversar com pessoas íntegras, idôneas, pessoas que podem nos ajudar. Nós podemos mergulhar na Bíblia até entendermos ou termos uma revelação de uma resposta, porque a Bíblia tem resposta. E nós podemos buscar o Espírito Santo em oração, até Ele falar conosco. Significa, irmãos, que às vezes nós entramos em desespero ou em situação de desistência de algumas coisas, não apenas da presença ou da vida com Deus, mas nós entramos nessas desistências porque nós não usamos os recursos que nós temos. Noé não tinha recurso. Ele não tinha recurso. Ele falava com Deus diretamente, é verdade. Mas a Bíblia não diz que Deus se manifestou para ele. A Bíblia não diz isso. Por exemplo, Abraão. Abraão também, Deus se manifestou para Abraão, irmão. Quando foi destruir, por exemplo, Sodoma e Gomorra, apareceu Jesus Cristo, descrito como um anjo do Senhor, e mais 2 anjos. Noé não teve isso, não. A Bíblia fala que Deus apareceu para Noé. A Bíblia não diz isso. Então significa que Noé, ele de alguma forma, ele ouvia Deus. Mas, irmãos, nós sabemos que Noé, ele era um ser humano como nós somos. Ele tinha percepção, ele tinha 5 sentidos como nós temos. Por que nós somos, irmãos, abatidos? Porque nós temos uma alma. Nós temos raciocínio. Embora nós tenhamos que ser espiritual, mas nós raciocinamos e isso às vezes nos prejudica. Não que nós não tenhamos que raciocinar, claro que temos que raciocinar. Mas a realidade é que às vezes nós permitimos que a nossa alma ela seja muito acima ou domine o nosso próprio espírito. Então nós paramos de crer nas coisas espirituais e temos nas coisas naturais. Essa, irmãos, é a diferença que Noé fez. Ele talvez não entendesse o que estava acontecendo. Ele talvez não tivesse muitos recursos como nós temos hoje para receber um conselho, para ouvir uma palavra. Ele não tinha. Mas ele decidiu obedecer, irmãos. O que nós temos que entender nesta noite é que, irmãos, nós somos herdeiros ou participantes de uma aliança superior. Muito mais do que Noé, irmãos, nós temos motivos de sobra para estarmos nas mãos de Deus, para obedecermos a Deus, para nos mantermos perseverantes e confiantes. É o mesmo princípio, sistema corrompido, nós somos atingidos sim. Mas existe uma arca, irmãos. Existe uma provisão. E foi isso que fez com que Noé ele fosse poupado. Ele simplesmente decidiu obedecer a Deus em todos os seus mandamentos. Tudo que Deus mandou, Noé cumpriu. Embora parecesse uma coisa ilógica para o que Noé vivia.
Às vezes nós deixamos de obedecer aos comandos de Deus porque nós achamos que não terá resultado. Coisas simples. Ah, mas como que isso vai dar resultado? Lembra, como eu sempre falo, de Naamã? Quase que Naamã perde a sua cura. Por quê? Porque o que ele foi direcionado para fazer por um homem de Deus era uma coisa insignificante que humanamente não tinha resultado. Não tinha como ter resultado. Humanamente não tinha. E ele ficou indignado. Irmãos, Deus ele faz do mesmo jeito conosco. Dá uma direção simples, porque Deus é um Deus simples. Nos dá um comando simples, nós não obedecemos. Por quê? Porque muitas vezes achamos que é coisa da nossa alma. Achamos, mas se eu fizer isso não vai fazer diferença. Vai fazer sim, meu irmão. Porque fez na vida de Noé. Se Noé, irmãos, tivesse questionado o mandamento ou a ordem de Deus, ele teria simplesmente ficado fora da arca. É isso que faz com que a gente, às vezes, perca o socorro de Deus quando vem sobre as nossas vidas. Nós talvez, irmãos, talvez não, com certeza não vamos precisar de uma arca para sermos salvos dos nossos problemas. Mas Deus, com certeza, Ele manda as soluções, Ele manda as respostas. Sabe o que é que nós, às vezes, fazemos? Nós estamos fora. Por quê? Porque nas ordens simples, nós não obedecemos. Isso aqui não vai ter resultado. O que significa isso aqui? Isso aqui não é nada. É indiferente eu fazer ou não fazer, não vai mudar a minha vida. Muda. Foi isso que fez com que Noé entrasse na arca, irmão. E foi uma coisa tão sobrenatural que a Bíblia disse que a arca foi selada pelos anjos. Sobrenatural. Não foi Noé que fechou a porta. A arca foi selada pelos anjos, por Deus. Às vezes, irmãos, coisas tão simples que podem trazer uma resposta no meio do caos que nós podemos estar vivendo, a gente não obedece. A gente não decide se submeter. E observa, irmão, nós temos mentores, temos a Bíblia e temos o Espírito Santo. Noé não tinha os mesmos recursos que nós temos. Ele, com certeza, ele não entendia o que iria acontecer, mas o que ele fez? Ele obedeceu. Deus, irmãos, Ele com certeza ele jamais vai esquecer de nenhum de nós. Ninguém que entrega a sua vida a Jesus vai ser entregue à sua própria sorte. Nós não estamos, irmãos, no meio de um jogo ou no meio de um jogo aleatório. Não. Tudo na nossa vida, irmãos, tem um propósito. Nós temos aliança com Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Existem promessas. Então não é aleatório. Como não foi aleatório Noé construir uma arca, como não foi aleatório Noé obedecer e andar com Deus. Mesmo o contrário àquilo que ele vivia, porque se a sociedade estava corrompida, naturalmente esse homem ele era tentado. Naturalmente esse homem ele era confrontado. Mas ele simplesmente decidiu obedecer. E nós, irmãos, evitaríamos algumas coisas nas nossas vidas se nós andássemos com Deus e obedecêssemos. Apóstolo, como eu sempre digo, como é andar com Deus, apóstolo? É na nossa integridade. É onde nós estivermos, irmão, nós temos a consciência de que nós temos uma aliança, que nós temos que honrar essa aliança. E essa aliança se aplica a tudo. E nós temos a consciência de que nós temos, irmãos, como eu sempre gosto de dizer, um padrão da parte de Deus. Nós temos um padrão a cumprir, irmãos. Como cristão, nós temos um padrão. Infelizmente, isso é muito distorcido hoje. Pessoalmente, eu estava assistindo um vídeo de um pregador que é considerado um homem bem conhecido no Brasil. Ele já foi mais conhecido, hoje menos, mas ainda é um homem que influencia muita gente. O que aquele homem estava dizendo de uma pergunta que uma mulher fez para ele, o que ele deixou claramente no que ele explica ali para milhares de pessoas ouvir, é que é completamente errado, por exemplo, quando os jovens numa igreja eles se santificam para se casar. Ele disse que é o maior absurdo os jovens darem o primeiro selo, o beijinho,
na hora do casamento. Ele disse que isso é um absurdo. O que é que aquele homem estava querendo dizer? Que o normal era os jovens se conhecerem antes do casamento. Sabe, irmão, eu olho para a Bíblia e a Bíblia não diz isso. Eu olho para aquilo que a Bíblia ensina e a Bíblia fala de renúncia. A Bíblia fala de pureza, a Bíblia fala de santidade. Claro que nós sabemos que não é uma coisa simples e fácil, irmãos, que basta decidir fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é como, infelizmente, o princípio é distorcido. E distorcido por pessoas que deveriam estar mentoreando e ensinando. O que ele estava explicando ali, eu entendi. Só que eu, irmãos, eu tenho maturidade espiritual. Você imagina um jovem que está buscando fazer tudo corretinho para agradar a Deus e para ter um futuro em Deus. Aí ele ouve um cara desse que é influente dizer isso. Dizer que é um absurdo. Sabe o que ele estava dizendo? Que é normal o divórcio. Infelizmente, irmãos, esse nível de quebra de princípios que se manifesta no meio da igreja. Como eu sempre digo, irmãos, isso não tem a ver com religiosidade. Isso não tem a ver com religiosidade, meu irmão. A Bíblia é muito mais, ou a vida com Deus é muito mais do que apenas uma vida religiosa. Isso é uma questão de princípio, meu irmão, de viver princípio. E imagina quantas pessoas, mesmo aqueles que já estão casados e que ouvem um homem desse dizer que ninguém deve lutar pelo casamento porque tem casamento. Imagina só quantos casais não vão ser motivados a destruir o seu casamento, a interromper seu casamento. Por quê? Porque o homem de Deus, ele disse que ele ensinou na televisão, ensinou lá no vídeo que tem casamento que é melhor ser. Quer dizer então que não existe mais em Deus capacidade de transformar? Não existe mais em Deus capacidade de mudar as pessoas quando um se posiciona? E como eu sempre digo, irmãos, em relação a isso, como que alguém pode me dizer que um casamento não pode ser mudado se o meu foi mudado? Como que alguém me convence que um casamento, que Deus não muda a mente de uma pessoa quando aquele que busca se move de acordo com a direção de Deus, se o meu casamento foi mudado? Aí aparece um homem desse, influenciador, e dizendo que é normal, que é o maior erro das igrejas hoje é permitir que os jovens dê o primeiro selo apenas na hora do casamento. Quer dizer, não existe santidade, não existe pureza. Então a gente tem que rasgar um bocado de versículo da Bíblia. Infelizmente. Mas não é de admirar, porque esse mesmo homem, eu já vi ele falando uma vez que ele muitas vezes saiu para expulsar demônio depois de ter fumado alguns cigarros. Então, naturalmente, felizmente, ele é alguém que, na minha opinião, é alguém que decaiu. Infelizmente. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que quantas pessoas não são influenciadas por esse tipo de ensinamento? Quantas pessoas que ouviram esse homem falar não vão mudar o seu conceito acerca de Deus? E onde que nós vemos, irmãos, na Bíblia, Deus negociando acerca de santidade, acerca de pureza, acerca de fidelidade, acerca de compromisso? Não tem na Bíblia a Deus negociando, Deus dando espaço. Porque a pessoa que fez a pergunta para ele falou sobre aquele texto de Isaías, onde diz que Deus odeia o divórcio. E a moça que fez a pergunta justamente questionou ele sobre isso, imaginando que ele ia dar uma resposta contrária. Que ela disse, não, pastor, porque eu vejo nas igrejas que as igrejas não têm valorizado o casamento. Ele foi o contrário ao que ela estava perguntando. Ele disse, não, esse texto aí de Malaquias, isso é lá para aquele contexto da época. É porque naquela época os homens repudiavam as mulheres e o divórcio era uma coisa constante. Por isso que Deus odeia o divórcio. A gente olha para o contexto bíblico, o Novo Testamento, Jesus Cristo disse que a única coisa que respalda um divórcio é a morte ou a traição.
É o que Jesus fala, irmão. É o que Jesus diz acerca do divórcio. Mas esse pregador, ele disse que naquela época, Isaías falou sobre isso, porque era por um contexto para Israel. Quer dizer então que os princípios de Deus, eles não são universais? É claro, irmãos, que existem coisas cerimoniais que era para Israel. Agora, princípio, irmãos, que tem a ver com renovação, transformação de vida, eu não acredito que são imutáveis não, irmãos. Eu, o Senhor, não mudo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu não creio em mudança de princípios para justificar. Eu não creio nisso. Infelizmente, irmãos, hoje a igreja ou os cristãos, eles recebem esse tipo de influência e muitos, infelizmente, são levados. É por isso, meu irmão, que a nossa base tem que ser a Bíblia. Eu, pessoalmente, fico muito triste de ouvir um homem desse, que é tão influente, falar esse tipo de coisa. Ele realmente é uma pessoa influente, conhecida no mundo todo. Mas, infelizmente, ele tem esse tipo de ensinamento. E isso é triste. Imagina quantos jovens não vão ouvir esse vídeo e vão basear a sua vida nisso aí. Infelizmente. O que nós, irmãos, precisamos fazer é obedecer a Deus mesmo que nós não entendamos. Essa é a questão. Porque quando a gente busca questionamentos, então a gente acaba cometendo o mesmo equívoco que esse homem comete. Porque para mim, ele é muito... Irmãos, esse homem que eu estou falando, ele é muito inteligente. É uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi falar. Ele é muito inteligente. Mas para mim ele não tem espiritualidade. Ele tem inteligência, mas ele não tem espiritualidade. Infelizmente. E quantas pessoas que ouvem esse tipo de discurso, elas alinharão a sua vida àquilo que elas ouviram. É por isso que nós temos que obedecer, irmãos, mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando nós não entendemos, nós temos que obedecer. Nós não devemos questionar a Deus, não devemos questionar. Nós temos apenas que obedecer, porque foi isso que fez com que Noé tivesse o privilégio de ser colocado dentro da arca. Nós, irmãos, do mesmo jeito que Noé, nós temos que fazer tudo conforme a ordem de Deus. E por mais que nós passemos por momentos difíceis e complicados, que eu sei que é a realidade de alguns de nós aqui, momentos que parece que Deus não está olhando, né? Parece que Deus simplesmente fechou a porta da bênção lá e nós ficamos de fora. Ele fechou o depósito da bênção, não aqui, vocês aqui, nesse depósito aqui não. Esse aqui não. Nós nos sentimos assim, irmãos, às vezes. Tudo dá errado, a gente busca, tudo dá errado. A gente clama, Deus não responde. Deus ficou sem responder Noé também. Por isso que a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé, porque ele ficou sem responder. Mas ele não esqueceu de Noé, irmãos, apenas era um momento para que Noé ficasse nas mãos dele. É por isso que a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Esse, irmãos, é o nível de comunhão e de confiança que nós temos que ter em Deus. Está difícil, está complicado, eu sei que está. Mas Deus, irmãos, Ele não vai esquecer de nós. O que nós precisamos é permitirmos estar nas mãos de Deus. Amém? A Bíblia descreve Noé como um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, irmãos, nós não temos desculpas ou desculpas é a palavra que mais se aplica a isso, justificativas para nós ficarmos desorientados, para nós não crermos que Deus Ele está se movendo pela nossa vida assim porque nós temos uma aliança, amém?
A não ser que nós não creiamos na aliança que nós temos com Deus. E nós não devemos crer na aliança que temos com Deus pela nossa perfeição. Porque esse é o problema de muitas pessoas que se afastam de Deus. Eu já expliquei sobre isso. É que as pessoas imaginam que a aliança com Deus ela prevalece mediante a minha perfeição, e não é. Se você olhar para Noé, que andou com Deus, que obedeceu a Deus em todas as coisas, ele se embriagou. Ele ficou embriagado, ele ficou nu. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele era o sacerdote. Sabe o que é que Noé manifestou quando ele ficou nu e embriagado? Ele manifestou um mau exemplo como sacerdote. Ele cometeu um erro. Abraão, que era um patriarca também, mentiu. Abraão fez sexo com a empregada dele, com Agar. O que significa isso? Após que esses homens erraram, Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou. Então, irmãos, não é por perfeição. E muitas pessoas, elas se permitem sair das mãos de Deus para aquilo que Deus quer fazer, para aperfeiçoamento, porque elas se cobram. E claro que existe um padrão, irmãos. Mas nunca esqueça que há um processo. Santificação é um processo e santidade é um estado. Nunca esqueça disso. Deus ele não te abençoa e está com você apenas quando você é santo. Ele está com você no processo. Santificação é um processo. Santidade é um estado. Jesus se afastou dos apóstolos enquanto eles eram 12 mau caráter? Não. Pelo contrário, os apóstolos ministravam, liberavam poder. Sabe por quê? Porque eles estavam no processo de santificação, de amadurecimento. Nós temos que entender, irmãos, que nós estamos mergulhados numa graça, que não é conivente com os nossos pecados, não. Eu já disse, graça não é omissa. Graça não se omite, não. Pelo contrário, graça é para transformar. Mas muitas pessoas se permitem ficar fora dessa arca, das mãos de Deus, porque associam a sua perfeição. Ah, Deus não vai fazer nada porque eu não sou perfeito. Eu quero te dizer que eu também não sou. Eu também não sou perfeito. Não. Noé não era perfeito. Pedro não era perfeito. O apóstolo Paulo não era perfeito. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos uma aliança superior. Deus apenas quer nos colocar nas suas mãos para que Ele possa concluir o processo, irmãos. É só isso. Então é momento de nós pararmos de dar ouvidos para as mentiras do diabo. A situação está ruim, eu creio que está. Eu creio que talvez na vida de alguns de nós aqui está aberto todas as comportas de água. Do abismo arrebentou de baixo, arrebentou de cima, arrebentou dos lados. Até os bombeiros decidiram espirrar a mangueira na gente. Irmão, mas nós estamos nas mãos de Deus, irmãos. Nós estamos nas mãos de Deus e a alegria do Senhor é nossa força. Nós só temos que ser obedientes. É fácil você confiar dentro de uma arca sem ouvir orientação alguma, com restrição, com privação. É fácil? Não é fácil. Mas Noé obedeceu, Noé se submeteu. É fácil a gente confiar em Deus quando nossas contas não são pagas, quando o desemprego bate à nossa porta, quando o despejo bate à nossa porta, quando a gente não consegue as nossas necessidades supridas. É fácil? Não é. Não é, irmão. Mas nós temos que entender que existe uma destra que é poderosa, uma destra que nos sustenta. Então, meu irmão, nós temos que crer que nós estamos nas mãos de Deus. Podemos também ser atingidos pelo que está ao nosso redor, a crise, mas, meu irmão, Deus está nos sustentando. Assim como Deus não esqueceu de Noé, pode ter certeza, Ele não esqueceu de nós. E não é pela nossa perfeição, meu irmão, é porque existe uma aliança. É porque existe um Espírito que mora e habita dentro de nós e está trabalhando para nós sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E esses momentos difíceis é só para nós entregarmos ou nos entregarmos nas mãos do Senhor. Para que Ele molde, para que Ele trate, para que Ele quebre o que tem que ser quebrado.
e para que ele aperfeiçoe. Amém? Então, meus irmãos, sejamos obedientes. Mesmo diante do dilúvio que a nossa vida pode estar enfrentando, vamos obedecer. Não negligencie a coisa mais simples que você tem certeza que Deus mandou você fazer. Por mais que pareça ridículo, ou melhor, é ridículo, às vezes a gente se acha ridículo em obedecer a Deus, como Naamã se sentiu ridículo em mergulhar 7 vezes. Por mais que pareça simples, por mais que pareça contrário à lógica, mas também não tinha lógica Noé construir um barco descomunal, quase sem forma, porque a arca era como se fosse quase uma caixa, sem forma. A realidade é essa. Não havia lógica, mas ele obedeceu, mesmo que ele não entendesse. Então, meu irmão, se você não entende, obedeça o que Deus está falando. Submeta-se. Porque com certeza você ficará nas mãos de Deus. E se você ficar nas mãos de Deus, até o momento que as águas vão baixar. E vai começar a brotar de novo toda a provisão necessária. Amém? E com certeza Noé usufruiu da reconstrução ou do ressurgimento de tudo aquilo que havia na terra. Ele usufruiu, porque era só ele. Ele usufruiu tranquilidade, usufruiu suprimento, riqueza, porque era só ele. Ele não tinha dificuldade alguma. Só os animais. Com o tempo a terra voltou a ser habitada de novo. Amém? Então, meu irmão, as águas estão baixando. Nós estamos nas mãos de Deus. Apóstolo, eu estou me sentindo no meio do lago aí, no meio da alagação, não tem nada. Ok, eu também estou assim. Mas eu sei que as mãos dele estão por baixo da arca, irmãos. E a gente só precisa confiar. Do mesmo jeito que as águas baixaram para Noé, elas vão baixar para nós também, amém? Só decida obedecer. Coisas simples, coisas insignificantes e lógicas. Você não precisa entender. Esquece a tua inteligência, o teu intelectualismo e te submete à voz do Espírito Santo. Amém?